E aí, gente, tudo bem? Tudo certinho? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Pode Beijar, o podcast sobre casamentos e relacionamentos, que você sabe é gravado aqui nos nossos estúdios, no norte da Ilha da Magia, no sul do Brasil, Florianópolis, aqui no estúdio do Sapiens Park, e se possível reverberando, repercutindo para todos os cantos do planeta, sempre com muito conteúdo, sempre com a participação de convidados especiais. Hoje estamos recebendo por aqui Elias Blomer, ele que é publicitário, fundador, sócio fundador da Estúdio Lince, trabalha como especialista em assessoria de marketing com um olhar muito voltado, claro, nos dias de hoje nem poderia ser diferente, para o mundo digital. Hoje, Elias... Desculpa, Rafa, estamos não só recebendo, estamos dividindo com todos o nosso Elias, né? Porque ele que trabalha com a gente, que faz a nossa assessoria digital, que cuida da gente, ensina pra gente aquilo que a gente não sabe. Por que Elias, não trazer um especialista para frente das câmeras dessa pra vez? Para frente das câmeras. Para a gente falar um pouquinho sobre tudo isso, né? Elias, obrigado, né, Obrigada, por ter estar Aceito disposto a mudar de posição, né? Sair de trás das câmeras, estar aqui com a gente. Sei que tem um trabalho impecável, incansável, super dedicado, super profissional também. Que bom te receber aqui. Legal. Primeiro, obrigado por me receberem aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje um pouco diferente, né? Na frente das câmeras. Sempre eu tô ali por trás, nos bastidores. Então, hoje aqui, batendo um papo. Obrigado. É sempre interessante comentar, quando a gente fala, né, que tu comentou de meio digital, hoje o mundo digital ele cresceu muito, expandiu muito, e como a gente fala, todo mundo está disputando uma atenção hoje, né, no mundo digital. Cada um quer vender ali o seu peixe, quer fazer a sua propaganda, e quando a gente fala do mundo digital, a gente fala muito de posicionamento. Então, hoje todo mundo quer se posicionar, né? Algo que vem acontecendo há 10 anos atrás, a gente tinha um número X de pessoas se posicionando na internet. Então, era muito mais fácil tu vender. Tu tinha, pensando no Brasil, né, 200 milhões aí de pessoas, tu tinha 100, 200, 300 mil pessoas criando conteúdo. Hoje, esse número triplicou, né? Então, tu disputa atenção com muito mais pessoas. Então, é exatamente isso que a gente ajuda as empresas, as pessoas a como se posicionar de fato, né? Como melhorar esse posicionamento. Legal. Temos muito o que conversar aí nesses aproximadamente 40 minutos do nosso episódio. Desde já agradecendo muito a sua companhia, a sua participação. Sempre que possível, dá o joinha aí, dá like, né? Para que a gente possa repercutir. É super importante para nós e, se possível, que você repercuta também, né? Com familiares, com amigos, enfim, poste nas suas redes sociais algum conteúdo que você ache interessante. Nosso agradecimento não vai só para quem nos assiste, não. De jeito nenhum. Agradecimento para a técnica, iluminação e sonorização, que atende o Brasil inteiro, fazendo grandes eventos lindíssimos. Gaúcha Helena, obrigado pelo apoio desde os primeiros episódios. A gente sempre agradece. E é isso aí. Um trabalho impecável da técnica, nossa grande parceira, grande parceira. Elias, você deu uma prévia já assim, né? Um spoiler, digamos assim, do que vem por do aí. que vem pela frente. Antes, deixa eu te pedir só um pouquinho da tua história, né? Da tua formação, de como você de fato entende nesse momento a tua inserção no mercado digital. Legal. Algo que é até engraçado, eu sou formado em sistemas de informação, então eu vim da área da tecnologia primeiramente, vim dessa área do desenvolvimento, nunca atuei na área de desenvolvimento de fato, atuei em empresas de tecnologia, etc., mas nunca atuei nessa área de fato de desenvolvimento. Mas sempre atuei na área da publicidade, no marketing, então isso já veio ali do sangue. Até engraçado, né? Porque eu, de fato, comecei na área sem saber que eu estava iniciando nessa área. Já era algo que me despertava, eu gostava muito, época de adolescente, sempre pesquisando, vendo vídeos, conhecimento, né? Novos conhecimentos. E na época, minha irmã foi casar, falou, preciso que você faça aqui um convite. Eu falei, não, deixa que eu faço. Não entendia muita coisa, fui fazendo, também familiares, amigos, fui criando conteúdo para criando uma marca para outro, sem de fato saber o que ainda estava fazendo muito bem. Mas Elias, hoje, já te cortando, depois
retorno a palavra, hoje a publicidade, ela está intrinsecamente ligada ao mundo digital e à tecnologia, Sim. porque não adianta de ser um bom publicitário, saber criar e não saber mexer nessas ferramentas. Sim. Né? Então, uma coisa complementa a outra. Com certeza. Hoje, não só no meio digital, né? A publicidade, ela vem das duas vertentes. A gente tem a parte digital e a gente tem a parte offline, que é gigantesca. E a ideia é sempre tentar conectar as duas, né? Porque, de fato, hoje todo mundo está presente no mundo digital. Um restaurante, um arquiteto, um médico, um dentista, e a ideia é quase sempre... como se quem não estivesse presente não existisse, né? Sim, e a ideia é sempre tentar criar essa conexão. Essa ideia de omnichannel mesmo, de conectar todos esses canais para tentar levar esse cara pro teu consultório, pro teu escritório, pra tua empresa. E como eu falei, hoje, de fato, quem não se posiciona, às vezes acaba perdendo. Às vezes não, de fato perde, porque pode ter N profissionais que não entregam o que tu entrega, ou que não têm a qualidade que tu tem, mas só pelo fato de estarem se posicionando, eles conseguem resultado é melhor. Conseguem ter melhores resultados, assim, financeiramente falando, né? Qual o segredo para se posicionar bem, então? O segredo primeiramente, a gente disputa, como eu falei, disputa atenção com muitas pessoas. Então, tu tem que entregar o que teu usuário quer ouvir, o que teu cliente quer ouvir. Então, de fato, se posicionar para aquele nicho específico. Porque hoje, quando tu fala de marcas, por trás sempre tem pessoas. Então, de fato, a gente tem que se conectar com essas pessoas. Seja do modo de se vestir, o modo de falar, estilo musical, enfim, tem N formas de você conectar com este público, né? A sua atuação, enfim, para que de fato tu se mostre autoridade naquele nicho que tu tá atuando. Porque se de fato tu é autoridade, automaticamente isso vai vir com resultados de negócio, da tua empresa. Então, a dica é sempre entender o teu público e se comunicar da maneira com que esse teu público entenda. Às vezes, tu pega nichos, negócios que eles são extremamente nichados dentro de um pequeno nicho ainda, um micro nicho. Então, tu pega a área da construção, mas dentro da área da construção eu sou especializado em X coisa. Então, de fato, isso é muito direcionado. Isso, é muito direcionado, porque aí tu consegue se conectar com essas pessoas. Tu vê hoje marcas falando muito, muito regionalizadas, principalmente negócios locais, pequenas, médias empresas. Hoje tu pode ver que elas não tentam abrir muito o leque. De fato, elas tentam nichar ali por uma localização, por um tipo de público, para que de fato você consiga despertar esse interesse e ter esse resultado, né? Então significa o seguinte, que a pessoa que pensa em se comunicar com todo mundo, no final das contas não vai se comunicar com quase ninguém, né? Exatamente. Ele tem que escolher um público-alvo para poder conversar e para poder criar um laço ali, né? Exatamente. Até porque se comunicar com todo mundo é muito difícil. De tu entender qual é o comportamento dessas pessoas, né? E de fato essas marcas elas têm que se conectarem. Então, porque a venda ela só acontece, quando a gente fala de uma jornada de compra, ela só acontece quando há conexão entre marca e cliente, né? Entre o público e a marca. Então, para que de fato essa jornada ela seja efetiva, tu tem que ter esse ponto de conexão. Porque hoje, como eu falei, tem N marcas, tu quer buscar um tênis, por exemplo, tem N marcas de tênis, N lojas, tem ponto físico, tem digital, enfim, tem muita gente despertando o mesmo interesse. Então, tu tens que ser autoridade e se posicionar perante aquilo que tu quer virar. Eu vendo tênis para quem corre, por exemplo. Então, eu vou focar nesse nicho, vou criar conteúdo disso, eu vou criar materiais que conectem com esse público para que eu me mostre autoridade nisso. Em termos de tecnologia mesmo, as mídias sociais, elas direcionam automaticamente ou através do algoritmo, como vocês entendem e eu não, elas direcionam para quem está predisposto a um determinado tipo de serviço, ou de marca, ou de nome, ou de cor, ou de interesse. Ou de interesse. Exato, existe. Então, tem a parte do produtor que tem que se posicionar adequadamente e tem a parte tecnológica que faz esse direcionamento de acordo com os interesses de quem tem essa mídia social. É um conjunto, né? Sim, perfeito. É um conjunto. Hoje,
falando de canais digitais, a gente tem N métricas que vão interferir no resultado final. Então, a gente tem interesses, tem geolocalização, enfim, tem N pontos que a gente pode chegar em um determinado público, uma determinada pessoa que a gente quer atingir. Então, de fato, sim, a tecnologia e marketing, elas estão bem ligadas, andam juntas. Então tá certo a gente concluir que quanto melhor tu te posicionar naquilo que tu quer mostrar, trabalho, serviço ou o que seja, mais tu vai ser visto. Exatamente. E mais a tecnologia vai te assessorar nessa visibilidade. Sim. Aí a gente chega falando da nossa área, casamento, aquela situação que ocorre hoje, que é natural e que é o futuro, é o presente e será o futuro cada vez mais. Cada profissional que atua em um casamento hoje tem o seu profissional que vai com ele para fazer sua mídia social. Sim. As coisas se profissionalizaram a esse ponto. Hoje, as noivas têm a Storymaker. Então, em um casamento em que nós tínhamos anteriormente X profissionais, fotógrafo, decorador, cerimonialista, celebrante, músicos, cantores. Vem com mais um, mais dois, às vezes Agora uma cada equipe. um traz o seu, ou uma equipe, ou o que seja, e a gente está aprendendo a trabalhar A lidar no com meio isso. desse universo. Claro. Porque vai muito ao encontro dessa questão do posicionamento. Todo mundo quer aproveitar essa oportunidade, a facilidade que tem pelo meio digital. Porque assim, até para antes de repente de entrar para valer, como a Paty sugeriu aqui na questão do casamento, eu não sei se concordas comigo, mas nós tínhamos, né, num passado não muito distante, quando essa questão toda começa a aparecer, um certo preconceito até, né, de que os profissionais que estão toda hora na rede social, querem Sim. se aparecer, tal, enfim. Hoje há uma clareza de que é quase uma necessidade, uma obrigação, e quem não faz isso fica para trás, Exatamente. porque é oportunidade digital oportunidade. para ti vender a tua ideia, entregar o teu conteúdo. É isso, né? Quem não tá atento a isso vai ficando para trás, né? Exatamente. Quando a gente fala disso, a gente fala de propósito e comunidade. Então, a gente tem que ter um propósito como marca, como empresa, como profissional, né? Seja produto, serviço. Sim. E a gente tem que criar uma comunidade em torno disso. Então, que é exatamente o que eu falei. A gente tem que criar uma comunidade que conecte comigo e fale e entenda o que eu estou falando da maneira que eu estou falando. Então, o que a Patrícia falou, de cada um ter a sua equipe, de levar ali um videomaker, enfim, levar N pessoas, é exatamente isso. Cada um está querendo criar conteúdo, se posicionando e se mostrando autoridade naquilo. Sim. Porque um fotógrafo, tem N fotógrafos, mas por que eu vou escolher o Maeda para fotografar o meu casamento? Porque ele é autoridade. Então, é de fato se posicionar nisso. Pode ser que tenha um fotógrafo, que ele não é tão bom quanto o Maeda, ou, enfim, qualquer coisa. Mas o fato de talvez ele se posicionar para aquele nicho específico de casamento, evento, faz com que ele tenha mais resultado do que um bom fotógrafo. E aqui não entra nem questão de experiência, expertise, enfim. Entra realmente, de fato, como tu se posiciona e como que tu fala. Falando especificamente de mídia social, de posicionamento nesse mundo digital. Isso a gente vê muitos profissionais que não têm, talvez, a experiência, o aprendizado, o caminho percorrido de outros, que se posicionam tão bem nas mídias sociais que conseguem trabalhar bastante. Se vendem bem. Se Sim, vendem claro, bem, é né? isso. E aí vai de encontro ao que o Elias está dizendo, é o se posicionar de uma forma objetiva, clara, e aí agradar aqueles que procuram por aquele tipo de posicionamento. Exato. Né? Não tem como fugir. Eu vou entrar num assunto que ele é um pouco polêmico, assim, que é sobre inteligência artificial. Hoje, muitas pessoas Cara do têm receio. Não, porque até é fácil, porque ela pode ser bem utilizada ou mal utilizada, né? Exatamente. Claro. E às vezes o Exato. profissional não tem a qualidade, não Exato. tem, né, essa expertise toda que você falava. E aí ele consegue adaptar aqui e tal, e aí se vende bem, Claro, um trabalho bom, claro. mas não é Não, bem sem assim, dúvida. né? Assim, é um assunto que é bem polêmico, principalmente para os mais leigos. As pessoas ficam, vou perder função, não vou, o que vai acontecer, ainda vai existir tal profissão, não vai existir. Meu pensamento e o que eu vejo do mercado, inteligência artificial, ela não vem para substituir ninguém, ela vem para auxiliar em um processo. Sim. Basta você utilizar ela dentro da sua empresa, do seu negócio, do seu processo. Falando especificamente da área de marketing, isso já está no nosso dia a dia, não tem mais como a gente fugir. Sim. Já está conosco isso diariamente.
mas não vai substituir um bom publicitário, um bom marqueteiro, porque quando a gente fala de marketing, a gente está falando de criar ideias. O marqueteiro basicamente é isso, é criar ideias. Sim. Só que, para criar ideias, tu precisa depois desenvolvê-la, né? Certo? E a inteligência artificial não consegue fazer todo esse processo, mas ela vai te auxiliar, ela vai te ajudar a criar ideia, a como escrever, a criação de um conteúdo. Exatamente. Ela vem como uma ferramenta e como um a mais, agregar dentro da profissão de marketing ou qualquer profissão que tenha, né? Então, de fato, ela não vem para substituir. Então, é um tema assim, bem polêmico, né? Que está bem na atualidade, mas, de fato, ele vem para te auxiliar em um processo, um processo de venda, Porque tu enfim. não vai fazer um Ctrl-C, Ctrl-V numa inteligência artificial, num ChatGPT, por exemplo, né? Sim. Então você vai pedir para ele te auxiliar em a produção de um texto curto, um texto longo, detalhado, assim, assado. Mas no final das contas, tu é o curador daquilo ali, daquela informação, daquele conteúdo, daquela forma com que tu recebeu da inteligência artificial. Então acaba que tu tem que passar o olho e ver o quanto aquele texto condiz com aquilo que tu pediu, né? E principalmente o quanto aquele texto é humanizado, tá falando da mesma forma como eu falo. Sim, e, né? e não só isso, as ferramentas em si hoje já tem, até ferramentas de uso diário, WhatsApp, Instagram, tu já vê alguns pontos ali com inteligência artificial, algumas buscas, as ferramentas de marketing também. Então, já vem... se a pessoa não tem o controle disso, ou se ela abusa da inteligência artificial, se volta contra ela. Porque o que ela vai produzir não é real. Sim, né? exatamente. Aí a gente volta àquilo que o Elias diz desde o início, posicionamento. Eu posso produzir o que seja. Se não for o meu posicionamento, o meu trabalho real, não vai durar. Quem foi que nós ouvimos aqui outro Camila dia? Fraga. Camila Fraga falando sobre isso. Sobre então, isso. Que é de um essa vestido história, tal, de um estilista que vende uma internacional, coleção. esse vestido não existe. A coleção inteira feita em inteligência artificial. A coleção inteira, e aí depois quando a cliente vai lá fazer, não tem não como é fazer aquilo. porque não cabe na realidade. Dependendo do tecido, não encaixa. Aí o que acontece com esse profissional? Ele está se posicionando no mercado de forma visível, ele está sendo muito visto, é um profissional famoso, mas ele logo vai desaparecer, porque aí quando as pessoas forem comprar o serviço dele e descobrirem que aquilo não acontece, porque é impossível, ele vai deixando de trabalhar. Sim. Né? Então, esse posicionamento com inteligência artificial ou qualquer outro recurso, ele tem que ser real. Eu tenho que me posicionar da forma como eu sou, mostrar o meu trabalho que eu realmente faço. Não adianta eu me posicionar e mostrar um trabalho que não é real, porque quando o meu cliente me contratar, minha noiva, por exemplo, me contratar e descobrir que não é nada daquilo, vai ser a última. Ou vai ser uma das últimas, porque as pessoas vão entendendo que aquilo ali não é real. Eu faço um paralelo numa época em que foi lançado o Photoshop, software de tratamento digital, que o movimento era esse, tudo é novidade. Photoshop, dá para fazer tudo que tu quer, agora eu tenho a ferramenta certa e vou começar a mexer. E aí passa do ponto. Sim. Aí passa do ponto. Aí os tratamentos de pele viraram uma coisa que não dava para ver, porque não via mais expressão nenhuma no rosto das pessoas. Não fica natural. Não fica natural. Aí eu via a noiva de preto e branco e o buquê colorido. Então, isso também é muito desejo de mercado, né? Às vezes tu tem pela novidade. Isso, e desejo de, principalmente dessa questão mesmo de ver referências, buscar referências. Hoje é muito fácil, né? Tu tem N ferramentas para buscar essas referências. Então hoje, muito ligado a isso, às vezes acaba pesando a mão em alguma coisa ou outra. Para nós que fazemos casamento, muitas vezes isso é um problema. Porque os noivos vão e veem no mundo muitas digital, ideias, muitas ideias que muitas delas não são impossíveis de realizar. Sim. Por N motivos, depende do setor. Muitas são impossíveis de serem realizadas. E aí existe um grande problema, porque as pessoas querem aquilo que elas veem na rede social. Exato. E aí cabe ao profissional, como a gente conversou com a Camila, ter a paciência, o cuidado de explicar com argumentos sérios que aquilo é impossível. Né? Então, o profissional que não se posiciona numa mídia digital, no meio digital, nas redes sociais de forma verdadeira, ele também não consegue atingir nicho nenhum, né? Porque ele atinge de forma irreal. Essa questão que tu comentou agora de se posicionar verdadeiramente é muito interessante. Porque, de fato, hoje a gente tem conteúdos cada vez mais curtos, né?
menores, só que a gente tem que trazer, de fato, uma história ali por trás. Para Tem sustentar. que ter verdade Sim. ali por trás. Então, um conteúdo muito raso não vai criar essa conexão, que foi o que eu falei, com aquele público. Tu pode ver que tem muitas empresas, negócios, pessoas que utilizam, às vezes, de histórias ou algo que deu errado, que não foi bem sucedido, para realmente criar essa conexão. Tu pode ver que tem muitos conteúdos que tendem a ir para esse lado, né? De erro e etc. Claro. Justamente para não criar esse cenário perfeito e esse conteúdo muito raso, né? Trazer a realidade. Exatamente. Não reforçar um mundo perfeito, né? Voltando na história dos storymakers, né, que a Paty trazia há pouco, no mercado de casamentos, como é que tu enxerga essa participação diante de tudo que a gente conversou aqui? É um caminho sem volta, claro, desde que devidamente acordado, com Sim. quem contrata, enfim, mas é natural que cada profissional queira se posicionar, vender, e talvez a melhor forma de fazer isso é mostrando seu trabalho na prática. Isso, Inclusive, onde né? está acontecendo a coisa. E aí, cada um quer levar o seu. Então, é uma tendência natural, tu enxergas isso, daqui a pouco isso vai se acomodando e as pessoas vão vendo com naturalidade isso? Sim, isso já é realidade, não tem como fugir, né? Está cada vez no dia a dia dos eventos, dos casamentos, então é um passo que não tem mais como a gente voltar. Cada vez mais vão ter mais pessoas se posicionando, criando conteúdo, vão ter mais nichos, né? Pessoas, N equipes para cada uma dessas pessoas dentro de um casamento. Para cada função, serviço no casamento tem uma equipe acompanhando Exato. para registrar, Então, para mostrar. Então, porque o pessoal da banda, o cantor, ele quer se posicionar. O pessoal Sim. que faz ali a decoração, enfim, também quer se posicionar. O celebrante, o fotógrafo, todo mundo tá querendo se posicionar. E cada um tá querendo criar o seu conteúdo para o seu público, Sim. para aquele nicho específico. Então, cada vez isso vai ser maior. Até o Então- vídeo do vídeo tá valendo já, né? Exatamente. do vídeo. Os bastidores de quem filma. Exato. Sim, Exatamente. sem dúvida. Tem aquele que acompanha o profissional e o que acompanha o profissional. Justamente para criar essa conexão que eu falei, Uhum. de história real, Isso. para mostrar justamente essas histórias. Porque ver o vídeo ali é legal, é interessante, mas ver como ele foi feito, como que é o trabalho, às vezes um erro, uma pessoa caindo ou derrubando algo, enfim, isso gera muita conexão com as pessoas, né? Porque as pessoas vão se conectar com outras pessoas. Então, tu vê o vídeo pronto, nem sempre vai criar a mesma conexão do que mostrar os bastidores. né? Em alguns casos, assim, que acontece com frequência até comigo, quando eu estou fotografando um casamento, os profissionais que estão atendendo esses profissionais, ou seja, os videomakers, os storymakers e tal, não terem uma noção real aí não é o posicionamento do profissional, mas é onde se posicionar para que não seja um problema para aqueles profissionais que estão atuando para os noivos, né? Porque tem os profissionais que estão atuando para os outros profissionais, mas tem os profissionais que estão entregando para os noivos, Para o evento, né? Então, mas aí é uma questão de educação. Como tudo na vida, né? Isso era uma função que não existia, ela começou devagarinho. No início, os profissionais pediam foto para os fotógrafos, Sim, você lembra? Eu não lembro. tenho foto minha, me manda uma foto, eu não... Sabe? No começo era assim, celebrante não tem vídeo, não consegue mostrar o que faz, porque uma foto não mostra o trabalho do celebrante, tinha que ser um vídeo, não existia porque quem era contratado para fazer o casamento estava ocupado fazendo o casamento, e não o vídeo do celebrante. Então, a gente foi evoluindo. Criou-se essa cultura, essa prática, não é uma cultura, de cada profissional ter o seu videomaker. Agora, eu acho que a gente está num ponto que exige a necessidade de se educar esses profissionais para transitar num casamento, porque um casamento tem as suas especificidades. E, como a Maeda diz, se todo mundo for fotografar a noiva, a foto que ela pagou o profissional para fazer, ela não vai ter. Porque tem 15 na frente dela. Sim. Então, essa educação de juntar essas pessoas e mostrar para elas como funciona um casamento, eu acho que ela é imprescindível. Infelizmente, ainda não existe essa prática, mas deveria existir, porque como tudo na vida, ninguém nasceu sabendo. Sim. Então, o storymaker foi contratado para filmar o celebrante, ele vai cuidar do dele, e ele não se atenta que em volta dele tem profissionais contratados pela noiva que precisam fazer esse material e não conseguem, porque ele está ali no lugar errado, na hora errada. Mas não é uma coisa, ele não está carregando uma culpa, ele não foi
instruído. Ele não Sim. sabe o que é um casamento. É muita gente no mercado fazendo a mesma coisa sem educação. Isso, sem ter o conhecimento Sem o suficiente formal. para poder, Exato. claro, para poder atuar no mesmo local, no mesmo espaço que os outros profissionais estão atuando, sem que Sem interferir. interferir. Sem Exato. interferir. Porque a interferência vai acontecer. O importante é minimizar essa interferência e também o profissional entender, o storymaker ou o profissional que está atendendo um outro profissional, entender que não precisa gravar o tempo inteiro. Entender as Não há limitações dele e o que ele foi fazer ali. Porque às vezes tu vê a pessoa ali, a pessoa tá 15 minutos com o celular gravando aquele profissional e nada acontece. Eu já passei várias situações assim, ter que pedir para um profissional desse sair de trás do altar, que ele tá em todas as fotos. Ter que pedir para uma profissional dessa sair da frente da noiva, porque a noiva entra na festa, o fotógrafo, o videomaker delas estão filmando, na frente tem 2, 3 storymakers na frente dela, perde essa entrada. Agora, tu diz, no meu caso em especial, são todos profissionais que estão iniciando, porque isso é recente. Claro. Veio para ficar, por isso Claro. que a gente tem Claro. que se adaptar. Exato. Mas isso também Para todos eles, para quem eu pedi, nunca mais repetiram, porque eles também precisam ser Estão no processo, instruídos. estão no processo. É um processo. Mas isso acho que não vem nem aliado à profissão em si, é mais questão de experiência. De experiência. De entender de De fato como observar. funciona, né? Um evento, É o que eu como chamo funciona. de educação, não é uma educação formal, não é educar, não é isso, é de educação para a situação, de instrução. Isso. Né? Isso. Eu acho que isso está na hora do mercado começar a entender isso, porque eles vieram para ficar, eles são necessários, não tem mais como fugir de eu não me posiciono, então eu não existo. Isso está muito claro, né? O profissional que não se posiciona nas mídias sociais, ele deixa de existir. Então, faz todo sentido que cada um leve o seu e cada um cuide do seu, da sua função, principalmente depois que um especialista nos diz que posicionamento é o grande segredo. É a mesma coisa, desculpa falar. Imagina. É a mesma coisa, por exemplo, já aconteceu várias vezes comigo, de eu estar fotografando os noivos entrando no salão e atravessar um garçom na frente. Aham. A ideia é a mesma. É a Sabe? mesma Aquele coisa. momento, é um momento que de repente, espera, sei lá, E se um tu minuto. for parar para olhar, é um garçom iniciante inexperiente. Se Exato, for um garçom exato. acostumado a fazer festa, ele vai Ele já cuidar para. disso. Ele já tem essa noção. Então, acho que a gente está num período de entender que é Sim. isso, né? Achar legal, porque realmente todo mundo tem o direito de se produzir, se posicionar e se colocar. E se a forma hoje é essa, e tentar administrar isso e instruir essas pessoas que estão exatamente. Isso eu acho fundamental. Instruir. entrando. Instruir. É um processo recente, mas o mercado já está Já tomou tá bem conta. concorrido. Já está bem concorrido. Já. Hoje até as noivas levam. Todo mundo leva. A noiva contratou alguém para fazer o vídeo. Profissionais as não fotos, faltam. Mas levam um storymaker também. Profissionais não faltam. Não. Sim. E falando nessa questão de marcas, hoje cada vez as marcas elas estão hiper personalizadas, né? E trazendo muito dados. Então hoje tu consegue saber quem compra, idade que tem, qual que é o sexo, enfim, tu consegue saber muita coisa. E aí tu vem nessa era da hiper personalização, né? De cartinhas, de caixas, e de fato quando a gente faz uma compra, seja um produto ou serviço, a gente quer comprar uma experiência. Sim. Então, por que eu quero que o Faraco seja um celebrante? Porque de fato é uma experiência interessante. Eu quero viver aquele momento, eu quero ter aquela pessoa. Então, porque celebrante, vai ter N celebrantes que eu vou poder buscar por eles. Mas por que de fato eu vou escolher ele ou vou escolher outra pessoa, né? Porque de fato eu quero ter aquele momento, aquela experiência. E muito isso ligado a essa questão de autoridade, porque... Que é ligada diretamente à marca que foi formada. Exatamente. Né? Seja uma marca de uma empresa, seja um nome. Exatamente. Né? Todo mundo se transforma em nome. Hoje, um nome de um profissional, ele é visto e reconhecido de acordo com a capacidade dele e daquilo que ele se mostra, né? Então, tem vários profissionais, principalmente no nosso meio, que são marcas. Não, sem dúvida. Né? Que já estão... Se a gente for pensar em marcas de luxo, por exemplo, todos são nomes. Todos são Ferrari, nomes. Né? Todos são nomes. Mercedes. São Porsche. nomes do tempo que nem se pensava nisso, mas Valentino. que ficaram. Hoje a gente já tem o nome pensando na marca, né? Sim. Gucci. Todos praticamente. É porque tu cria uma tem- conexão mais fácil, Exato. né? Fica um negócio mais quente, mais próximo. Exato. Porque é mais fácil eu criar conexão com uma Maeda, Humano do que com... humana, com ele, do que eu, de fato, criar com a estúdio de fotografia XYZ, sabe? isso. Então fica... E para os casamentos, para os profissionais de casamento, tu acha o que é mais interessante? É fazer exatamente isso?
mostrar o seu trabalho na atividade, mostrar como funciona, publicar o que está acontecendo, dizer, mostrar. Isso faz efeito, tem efeito no mundo digital? Tem bastante efeito. É o que eu falei, de fato, tu tem que ter um propósito como negócio. Seja ele utilizando o seu nome ou um nome de empresa, de fato, tu tem que ter um propósito e uma entrega. Por que essa pessoa vai comprar ou vai me contratar? Então, essa acho que é a principal pergunta que tu tem que ter como negócio. Por que faz sentido ter eu e não ter uma outra pessoa? E aí tu começa a despertar esses interesses e esse senso de comunidade, de criar comunidade. Justamente para você ter essa questão de se posicionar. Então, hoje, não só no mundo digital, né? Tu vê o marketing de influência, hoje ele é extremamente grande. Uma pessoa indicando outra, enfim, o marketing de influência ele também vem muito conectado a isso. Justamente por essa experiência que a pessoa teve de compra, pós-compra, enfim, do momento. Então, é um mundo que não tem mais como a gente voltar atrás. Não. Tu pega, principalmente pós-pandemia, assim, acelerou muito esse processo, né, do mundo digital, talvez coisas que a gente demoraria 5, 10 anos para ter, a gente conseguiu acelerar muito. A gente viu N negócios falindo, fechando as portas, justamente por talvez não ter esse posicionamento, não estar ali no meio digital, o que acaba deixando muito mais difícil, né, criar essa conexão, porque aí tu tem que ir a passos muito mais curtos, né, do que no mundo digital tu consegue acelerar isso 1000 vezes a mais do que tu criaria essa conexão. Na verdade, é uma correria, né? É uma correria. Por isso que a gente tem que se cercar de profissionais que entendem do assunto, porque todo dia uma novidade. Independente de ser uma empresa que está presente só no meio digital ou tem um ponto físico, né? A captação... E eles estão ligados, eles sempre estão ligados. Sim, sem dúvida. Tu nunca tem uma empresa no digital e uma empresa no local fixo. É uma coisa só. É uma coisa só. Tá tudo conectado. Exato. Sejam canais no digitais, que hoje a gente tem N canais, tem TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, enfim, tem N coisas, N canais, desculpa, que tu consegue estar ali dentro, mas a ideia é sempre tu ter essa linha de raciocínio e de conexão bem alinhada, para que quantas vezes a gente vê negócio muito bom no digital e chega lá a experiência é ruim. Acontece muito. É uma coisa que é inacreditável que aconteça isso. Porque se a pessoa está indo na loja física, né, ela precisa encontrar algo que ela não encontra num site, por exemplo. Né? E aí o atendimento não é bom. Que nesse caso é a experiência de fato. O atendimento porque o produto não é legal. em si tá lá. Tem N lugares que vão te oferecer esse mesmo produto. Exato. N lugares. Esse é um risco que o fornecedor de serviço corre. Porque ele mostra alguma coisa no mundo digital e quem garante que o mundo real aquele? Porque não é uma loja, é um serviço. Exato. Né? Esse é um risco e isso inclui os fornecedores de casamento. Sim, com certeza. Porque o mundo digital mostra o que a gente quer mostrar. E aí vem algumas estratégias que tu pode fazer por trás para, de fato, demonstrar isso, né? Então, hoje a gente tem prova social, que é extremamente relevante, bastidores, enfim, tem N tipo de conteúdos que você pode criar no meio digital e cada um desses conteúdos vai conversar com um tipo de público. Até mesmo pensando ali, entrando numa parte um pouco mais técnica, quando a gente fala de venda, a gente tem uma jornada de compra, né? E a gente tem um funil de vendas. Esse funil tem N pessoas que estão em diferentes estágios. Então a gente tem o topo do funil, o meio e o fundo de funil. Cada pessoa, uma pessoa que está no topo de funil e uma pessoa que está no fundo de funil, elas têm experiências diferentes com você e com a sua marca. O que vai facilitar ou não essa jornada de compra, né? Claro. Então, atração, desde a atração, venda, retenção. Então, essa questão do posicionamento em si, ele é latente e ele é diário. Porque sempre estão chegando pessoas novas ao seu estabelecimento, ao seu canal. Então, tu tem que conseguir conversar com as pessoas que já estão no teu canal e com as pessoas que estão chegando agora. E aí, entre esses diferentes conteúdos. Sim. Até porque a decisão de compra, esses conteúdos vão influenciar muito na decisão de compra. E aí, conteúdos mais densos, conteúdos um pouco mais rasos, introdutórios, quem eu sou, quem é minha marca, o que a gente faz, ou por exemplo, algo que vai de fato tocar na dor daquele cliente ou daquela empresa, né? Você vai casar, precisa de um fotógrafo, então você já começa a entrar nessa questão um pouco mais de dor mesmo.
cara, é verdade, eu vou casar, ainda não tenho fotógrafo, Aham. sabe? Tu já começa... É como se personalizasse a coisa, né? Exatamente. E aí tu consegue conversar com diferentes públicos que estão ali nesses canais. Então, Elias, vamos contar a história? Vamos lá, você já Vamos. conhece, né? Já tá acostumado. Já viu alguma, já viu alguma. Acredite se puder. Agora é contigo, não vou nem fazer muita introdução aqui. vamos lá. Trouxe uma história que ela é bem engraçada. Acho que talvez Boa, nem boa. o cliente saiba, então é algo bem engraçado. Atendíamos um restaurante de São Paulo há uns 2 anos e meio atrás. E esse cliente era véspera de feriado, sexta-feira, feriado, e ele queria fazer uma campanha ali, uma promoção e etc. Na verdade não era um restaurante, era um bar. E esse bar, ele ia passar ali alguns jogos e etc. E ele queria chamar o público para ir lá, ia fazer alguns pratos diferentes, né? E ele preparou tudo, foi lá, comprou estoque, mobilizou o pessoal, equipe que trabalhava em outro horário chamou para trabalhar à noite, enfim, fez toda essa mobilização. Se preparou. Só que ele esqueceu de um pequeno detalhezinho, que foi avisar a agência que ele ia fazer isso. E aí, chegou sexta-feira e falou, pessoal, a gente já tá aqui para rodar a campanha. Tá, mas Que campanha? qual campanha? A gente não pensou em nada. Qual campanha você tá falando? Não, a campanha que vai ter agora no feriado. Não, mas vai ter campanha no feriado? Feriado amanhã. Isso, Amanhã, amanhã. sim. Isso era quinta-feira pra véspera do feriado. E não, tudo preparado para o estouro. tudo preparado, estoque, tudo comprado. Gente, não, então vamos pensar em alguma coisa aqui. Eu lembro, cara, isso foi assim, umas 19h30, eu acho. Já De quinta. terminando A terminando semana, não, terminando a semana. acabando o dia, né? Finalizando o dia. Já queria ir para casa. Eu lembro que eu não tava mais não tava nem trabalhando mais, eu tava num bar com um colega meu, conversando ali. E aí ele me liga e falou, Elias, esqueci de avisar vocês, a gente precisa fazer isso. Eu falei, vamos pensar em uma alternativa. Eu falei, ó, seguinte, grava um vídeo e toca nessa questão de realmente de ser algo real. Então ele gravou dentro da cozinha, assim, do bastidor, falando, pessoal, já estamos aqui, ó, tudo preparado, os pratos aqui, os drinks, estamos esperando vocês, vai rolar evento X e tal. E aí a gente editou esse vídeo, coisa de 30 minutos ali, rapidamente, subimos campanha, preparamos algumas peças ali, meio assim, a facão, como se diz, né? Toque de caixa. E aí a gente preparou, subiu a campanha e a gente teve um resultado muito bom, assim, que a gente nem esperava. Então, foi muito interessante porque foi até uma virada de chave pra Claro, gente claro. de fato entender que a história real Isso. conecta muito mais Atrai. do que algo que é muito pensado. Aham. Então, pensei num conteúdo, tá muito legal, mas às vezes o conteúdo de fato não conecta. Uhum. E ali Aham. conectou muito bem, porque ele tava ali naquele momento, real, né? algo mais descontraído, algo real. E a gente teve assim um resultado incrível com essa Então é uma campanha. coisa pra gente aprender, né? Apesar Vocês do susto. aprenderem. Apesar do A susto. partir desse momento, esse cliente passou a não falar mais as coisas só na última hora, que daí o resultado é melhor. E ele filmando dentro da cozinha. Dentro Deu da cozinha, certo. Não, Não, deu e certo, eu- tinha uma equipe comprometida É, também. claro. Mas não é o ideal. E Né? a gente subindo a campanha assim, ali No bar? um no restaurante, outro no bar, outro em casa, e a gente subiu. Mas se tu tivesse no então- bar dele, tu saberia antes. É verdade. Tá, mas aí já que nós estamos aqui como clientes da Lince, do estúdio Lince, a gente pode fazer isso de vez em quando. Dá uns sustos de vez em quando. Elias, onde é que tu tá? Tô no bar com meu amigo. Bebe uma água que nós precisamos resolver um negocinho. Mas isso acontece muito, muito. A gente vê hoje, cada um na sua correria, no seu dia a dia, né? Aham. Principalmente empresas que têm mais sócios, que dependem de aprovação de Claro. um, de outro, isso acontece, assim, diariamente. Então, a gente já, tanto quando a gente faz o planejamento semanal, mensal, semestral, como negócio, a gente deixa algumas sobras ali, algumas gordurinhas já sim. para esses casos Claro. que eles sempre Significa vão... Vão acontecer. que quem Vão. faz o que vocês fazem, ou seja, todo esse assessoramento na mídia digital, tem que gostar de viver perigosamente, né? tem. Porque se Sem cada contar que cliente... com os grupos hoje, se resolve muito nos grupos de WhatsApp, Sim, né? sim. E aí o cara fica- infarta, Às vezes me aparece lá no meu privado e diz, Rafa, dá uma olhada lá no grupo. É que eu tenho uns 78 grupos, né? E eu não dou conta de tudo, às vezes. Mas é o aí mundo tem que esperar moderno. a aprovação do último para poder seguir Exato. adiante. E esse último, às Exatamente. vezes, né? Não, mas foi uma campanha legal, foi
assim, é um case, vamos dizer assim, diferente, bem diferente do que a gente costuma fazer, né? Sempre de ter uma antecedência, de ter uma estratégia, sempre um né? aprendizado, né? Exatamente. Para nós, bem mais, porque a gente não entende eu não entendo o assunto. Para vocês, bem menos, porque vocês estão preparados para isso. Mas é sempre um aprendizado. O mundo hoje é tão Sim. agilizado e as coisas surgem de forma tão inesperadas, muitas vezes, que a gente tem que ter a rapidez de aproveitar. Sim. Não, e nessa campanha a gente não tinha nada. A estratégia foi assim, na hora, pensamos, a gente tinha um sonho, era o que a gente tinha. Vamos ver se dá certo. E a gente... Tinha um cliente esquecido, era o que tinha. Nesse caso... Expertise anteriores, né? Claro. Com ele, de público, etc. Mas de preparativo, de Nada. montar uma estratégia para essa campanha específica, nada. A gente subiu... Mas foi um final feliz, né? Foi. Não, mas nem sempre foi... é assim. E assim, inesperado. Claro. Porque quando a gente subiu a campanha, já criou aquele receio. Pô, não sei se vai dar certo, acho que não vai se eu rolar. tivesse tido tempo, não ia fazer isso, né? Exato. Mas que bom que não teve, porque deu certo. Mas assim, vamos subir, a gente subiu a campanha, foi Grata pro ar surpresa. e Grata foi surpresa. resultado Que bom. bem interessante. Esse o é o facão mundo até que o digital. Elias usou, ele é muito utilizado nesse meio para edição a toque de caixa. Sim. Né? Aham. Então, vai no facão aí, vambora, do jeito que dá. Isso, tem E que ir deu pro ar. certo. Tem Sim. que ir Porque pro um ar. dos segredos desse mundo moderno, digital, é não perder a oportunidade, né? Exatamente. Que Aparece. Que é não exatamente consigo a questão que a fazer gente bem comentou feito. o episódio todo, que é do posicionamento. É. Então, Claro. às vezes, Claro. um conteúdo ele não é tão elaborado, ele não é tão profundo. Ele é um pouco mais raso. A gente vê muito isso hoje, né? Mas desde que ele tem uma narrativa clara e ele tem ali um storytelling, uma história por trás, perfeito. E passa o recado? Exatamente. É um conteúdo que vai conectar muito bem. Elias, obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar com a gente aqui na frente das câmeras. Não precisa ir muito longe, continua com a gente aí. Temos muitos episódios Não ainda foge, não pela foge. frente juntos nessa parceria. Obrigado mais uma Obrigada. vez e Obrigado, sucesso Elias. para ti e para nós. Eu que agradeço. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, né? Mais uma vez. E vamos seguir aí. Vou estar nos próximos, né? Ah, Por sim. trás das Por trás câmeras, das mas câmeras. vou Estaremos estar juntos por ali, muito estaremos tempo. juntos. Então, obrigado pelo convite. Fiquei feliz por estar aqui, por trocar um papo aqui com vocês. E é isso. Vamos em segue. frente. Seguimos Vida que juntos. segue. E Elias continua com a gente. É isso. Obrigada. Seguindo Elias. também com os nossos agradecimentos, né? Técnica, iluminação e sonorização, sempre fazendo trabalhos incríveis no Brasil afora e nos apoiando aqui, obviamente, e a gente agradece sempre. Agradecendo demais a sua companhia em mais um episódio do nosso Pode Beijar. Fique atento às nossas redes sociais que a gente vai divulgando aí os próximos episódios também. Obrigado mesmo e, se possível, curta aí, dá aquele like, compartilhe, porque é super importante para que Segue a mais pessoas Isso aí. tenham acesso aos nossos conteúdos. E se quiser participar do podcast, E se quiser participar do Isso, podcast, bem importantíssimo. lembrado. Bem Obrigado. lembrado. Foi temos um formulário no nosso perfil. Deixa lá, preenche o formulário que a gente vai avaliar com carinho ali e entrar em contato para Maravilhoso. Tudo estar devidamente explicado nas nossas redes sociais. Exatamente. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Obrigada.